Viva Juventude Fidelar. Gostei muito do tema, da camisa, da promoção desse evento. Por essa razão, eu gostaria que os irmãos voltassem seus pensamentos lá para Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Eu não vou ler o texto aqui de 1 a 9 de uma vez, eu vou ler durante a mensagem, mas eu gostaria que você tivesse esse texto aí em mente, tivesse a sua Bíblia aberta, acessada, da forma que você tiver o texto aí com facilidade nas suas mãos, porque é o texto da nossa meditação nessa noite. Atitudes para que o Senhor esteja com o seu povo. Deus está com a igreja. Ele está com a juventude da igreja, ele está com esta geração que avança no conhecimento da palavra de Deus e que deixará esse conhecimento transparecer para a sociedade atual e para as futuras gerações. O Senhor está com o seu povo. Amém? Você conhece de cor e salteado um verso desse trecho aí. Você sabe de cor? O que é que diz lá? Sem ler. O que é que diz? Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Beleza, tem uma versão que a gente decora quando é criança. Ninguém decorou junto comigo, não? Não tu mandei eu? Como é que é? Esforça-te. Tem bom ânimo. Como é que é? Isso, não te desanime, nem te espantes. Porquanto o Senhor seu Deus está contigo por onde quer que andares. O Senhor está com o seu povo. Meus irmãos, nesse contexto aqui, o povo de Israel tinha peregrinado 40 anos pelo deserto, estaria para entrar, está às portas da terra prometida, e Deus, por alguma razão, não deixou Moisés entrar na terra prometida, e ele elege um novo líder. Eu confesso que, antes de estudar mais profundamente esse texto, eu pensava que Josué era jovem. Mas diz os comentaristas, os estudiosos, que ele tinha ali por cerca de 80 anos. Quantos anos o senhor tem, irmão Zé? Aí, ó, Josué está mais jovem que Josué aqui quando assumiu a liderança. 7,4. 7,4. Josué tinha por volta aqui de 80 anos quando assumiu a liderança. Considerando que Moisés morreu com 120, ele estava jovem aqui. Vamos combinar isso? Josué aqui estava na flor da idade para assumir essa liderança. Então Josué ele recebe uma palavra de encorajamento do Senhor. Você precisa ser forte, precisa ser corajoso. Você vai ser bem-sucedido em tudo que você colocar a sua mão. Onde a planta dos teus pés pisar, será teu. O que Deus havia prometido aos pais, que era a terra de Canaã, que manda leite e mel. Acontece que quando nós vamos diretamente a esse verso, nós pensamos que temos que ser fortes, criar músculos, sermos corajosos, desbravar o universo. Mas não é bem esta a ideia do texto. Eu acredito que aqui, por meio do líder da nação naquele momento, Deus estava começando um processo de avivamento desse povo que iria habitar a terra prometida. Ele estava encorajando Josué, o líder da nação, a se manter fiel à palavra, aos mandamentos, às escrituras que ele tinha no momento, ainda que fosse por tradição oral. Mas a gente crê que Moisés que escreveu, então ele devia ter pelo menos alguns rolos, pergaminhos, alguma coisa escrita com a palavra de Deus. No versículo 2 desse texto, Josué 1:2, vai estar escrito assim: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Deus está entregando a terra e ele dá uma ordem a Josué: levanta-te. E imediatamente Josué, ele se dispõe a obedecer à voz do Senhor. Se você der um pulo e for lá no verso 10, você vê que Josué orienta o exército, os oficiais, a levantarem o acampamento e a preparar as provisões, porque eles atravessariam o Jordão
com o objetivo de obedecer a palavra de Deus. Mas antes disso, antes de Josué até mesmo dar a ordem para os seus oficiais, nós percebemos que Deus entrega para Josué uma ordem, ao mesmo tempo uma promessa. No versículo 3 já diz: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Essa promessa de entrar na terra prometida havia sido dada muito tempo antes, e o Senhor jamais iria voltar a sua palavra atrás. Ele iria cumprir com a palavra dele. Ele é fiel aos seus próprios planos. O Senhor dos Exércitos prometeu não desamparar Josué na sua liderança. Só que essa promessa, ela é condicional. Essa não é uma promessa cega, é uma promessa condicional. E é por isso que nós temos esse texto de ser forte e corajoso. Tudo vai culminar na disposição do coração de Josué em se manter fiel à palavra de Deus. O Deus que está sempre com o seu povo, o Deus que é o Deus de Josué, o Deus que mantém as suas palavras, ele entrega para o povo, ele entrega para a igreja aqui agora duas atitudes para que possamos ter certeza que ele está sempre conosco. Hoje a igreja, sobretudo a juventude, precisa ter essa certeza. Deus está presente, ele está conosco. Ele está com essa juventude, ele está com essa geração. Essa juventude que hoje se levanta na Pibilar serão os líderes de fato da igreja daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias, os jovens que aqui estão estarão liderando. Nós temos 3 pastores em formação. Imagina a Pibilar com 3 congregações, 3 igrejas parceiras, amigas, e cada um aqui liderando o povo de Deus em uma igreja local. Maravilha! Os jovens que aqui estão, acreditem nisso. As crianças que estão aqui crescendo conosco, acreditem nisso. Liderarão a igreja amanhã. Nós não podemos falar assim, eles são a igreja de amanhã. A gente já ouviu isso muito, né? Eles são a igreja hoje, mas serão os líderes da igreja amanhã. O que está acontecendo aqui com Josué nesse momento. Para que nós possamos ter certeza de que Deus está conosco, ele está norteando a nossa juventude. Nós temos 2 atitudes, então, para que o Senhor esteja conosco. A primeira é que a palavra dele deve ser o fundamento das nossas ações. Grave essa frase, para que você tenha certeza que Deus está norteando a juventude da igreja. A palavra tem que ser o fundamento das nossas ações, do nosso pensamento e da nossa ação. O fundamento. O que é um fundamento? O que é um alicerce, uma raiz? É aquilo que sustenta, é aquilo que norteia toda a construção de um edifício. É aquilo que mantém de pé, independente das intempéries que possa vir. O fundamento é onde estamos ancorados. Versículo 7, leia comigo. Tão somente, se de fato firme e corajoso, vírgula, para terdes o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, o meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Eu sei que naquela caixinha de promessas que a gente lia antigamente, para sair de casa pegava um versículo lá, só tinha a primeira parte do verso, ser forte e corajoso. A gente saía. Mas o complemento é que é a parte mais importante, para termos o zelo de agir conforme tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Esse é um conselho que eu acredito ser propício para a juventude. Porque o salmista, do Salmo 119, ele reafirma essas palavras. No Salmo 119, do verso 9 ao 11, está escrito assim: de que maneira poderá conservar puro
o caminho, o jovem conservar puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o coração te busquei. Aqui já é a oração pessoal do salmista. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Em algumas versões está escrito assim: não me deixe ir nem para a direita nem para a esquerda, fugindo dos teus mandamentos. Mas guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ser forte e corajoso. Jovens, juniores, adolescentes, sejam fortes, sejam corajosos. Para quê? Essa é a pergunta. Para a gente criar músculos, tomando creatina, whey protein? Não, não simplesmente para isso. Para que possamos, sei lá, arrumar briga na escola e não passar vergonha? Não, não é para isso. Mas para se manter fiéis à palavra de Deus. A maior coragem que nós cristãos podemos ter é nos manter fiéis. A nossa maior força enquanto crentes no Senhor é nos manter alimentando dessa escritura nesse tempo. Porque hoje todo tipo de conhecimento está na palma das suas mãos. Hoje você acessa qualquer filosofia de qualquer parte do mundo. Se você quiser saber como é a cultura do Sudão e quiser moldar a sua vida de acordo com essa cultura, você tem acesso. Se você quiser se aprofundar em qualquer cultura religiosa, hindu, budista, islâmica, judaica, você tem acesso. E hoje, todo esse comportamento filosófico, religioso, ideológico e até mesmo teológico de vertentes maléficas estão na nossa face por meio de influências digitais. Estão expostos no comportamento de qualquer um que esteja ao nosso lado, quer no trabalho, quer na escola, quer na faculdade, em qualquer lugar. Qualquer um apresenta comportamentos, a partir do seu modo de pensar, e tenta nos influenciar, dizendo, cada um tem a sua própria verdade. Hoje uma juventude forte é uma juventude que sabe onde está o seu fundamento, sabe onde está a raiz do seu pensamento, sabe o que o Senhor pretende do seu povo e coloca em ação, ainda que seja difícil, ainda que seja ridicularizado, ainda que seja o motivo de piada, ainda que possa perder influência, prestígio, amigo, ou qualquer outra coisa. Ser forte e corajoso é deixar que a palavra de Deus norteie a sua mente e o seu coração. Ser forte e corajoso é se deixar, é se permitir ser influenciado pela Escritura, pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Ser forte e corajoso é o princípio que nos ajuda a não simplesmente fazer o que nós queremos, mas nos mantém fiel à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos e, o principal, não nos deixa nos afastar do Senhor. É muito comum uma pessoa que cresce no seio da igreja, chega na fase ali da adolescência para a juventude, já não quero mais isso, eu vou embora. E se desvia do caminho do Senhor. Mas se tivermos a consciência de que ser forte e ser corajoso nesse contexto é ter a disposição do coração para obedecer às Escrituras, por mais que as tentações venham, por mais que as tempestades venham, por mais que as circunstâncias da vida aconteçam, nós sabemos que devemos nos manter fiéis para alcançarmos a terra prometida. Aqui Josué está liderando o povo a entrar na promessa de Deus. E a promessa de Deus para nós hoje é a terra prometida, que é a nova Canaã, é o céu. É a eternidade ao lado de Cristo. Pode ser subjetivo na nossa mente, mas nós sabemos que essa é a realidade. Todos nós vamos passar. E o que está nos esperando? Nós precisamos nos manter fiéis para que o Senhor Jesus seja, de fato, a nossa herança. Nós cantamos, né? Que o Senhor é a porção da nossa herança. Mas nós precisamos viver como se fosse mesmo.
Nós precisamos viver como se essa fosse a realidade que nos preenche, ainda que não consigamos compreendê-la totalmente. O exemplo arrasta. Que tipo de fundamento você está, de fato, deixando que molde o seu comportamento? Você está se permitindo ser influenciado pela palavra de Deus? A palavra de Deus é a fonte da verdade do crente. Eu não posso ter uma verdade e você ter outra verdade. A verdade para nós é uma pessoa, é Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. As sagradas letras são o nosso mapa, a nossa bússola que aponta diretamente para Cristo, que é o Verbo encarnado, a palavra viva a qual nós devemos obediência. O final do verso 7 tem uma promessa. Está estampado lá. Se você for forte, for corajoso, ter o zelo de agir conforme os mandamentos. Isso para quê? Para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Aí você pensa comigo, mas nem todas as minhas realizações eu tenho sucesso. Calma, jovem. Calma. Talvez você seja jovem demais para entender que daqui a pouco toda a sua experiência de vida, suas frustrações, suas vitórias, as suas derrotas, as suas maiores conquistas, todas elas estão moldando o seu caráter ao longo do caminho. Você não nasce pronto, ninguém nasce pronto. Você não está plenamente consciente do caminho que o Senhor está fazendo com você. Mas toda essa trilha, por mais tortuosa que pareça aos nossos olhos no momento, ela está moldando o nosso caráter para que, no final, quando a gente olha para trás e vê, puxa, não é que até o que deu errado o Senhor usou para a glória dele? Moldou o meu caráter para que hoje eu possa ser obediente a essa palavra. Porque a palavra de Deus, como disse o nosso primeiro ponto, é o fundamento do nosso pensamento e da nossa ação. Acredite, só seja obediente. E mesmo que alguma coisa pareça estar dando errado agora, daqui a pouco vai fazer sentido. Você vai poder olhar para trás e falar, de fato, até aqui o Senhor me abençoou. Porque essa promessa, ela nos acompanha de forma condicional. Eu quero me manter fiel à palavra de Deus. Mesmo que eu não consiga, o Senhor Jesus está me sustentando, o Espírito Santo está me convencendo. Então, teremos sucesso. Não por nós mesmos, mas porque Cristo já venceu o maior dos nossos dilemas. A segunda atitude para que tenhamos certeza que o Senhor está conosco é que a palavra deve ser a fonte, então, da nossa meditação. Deve ser o nosso alimento diário, todos os dias. Versículo 8. Que o livro da lei, que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo quanto nele está escrito. Desse modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Duas informações preliminares. Medita na palavra dia e noite. A palavra tem que ser o nosso norte. É como o John Stott certa vez escreveu no livro Crer Também é Pensar. Nós não precisamos recitar versículo o dia inteiro, nós não precisamos falar um linguajar crentez o tempo todo. Nós precisamos pensar biblicamente. O que está acontecendo aqui agora? Qual é a resposta que eu tenho que dar? De acordo com as Escrituras. O que eu tenho que fazer de acordo com as Escrituras? Será que, por mais difícil que seja, é provável que eu possa reclamar? É provável que eu possa me isentar? É natural que eu possa fazer qualquer coisa? Se está de acordo com a palavra de Deus, é assim que você deve agir. Por mais que seja difícil. Segunda questão preliminar. Tem outra promessa condicional aqui. Tenha cuidado de agir conforme tudo quanto nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso. Ou apenas assim será vitorioso. Essa ideia
de que a palavra deve estar na nossa mente, no nosso coração, ela perpassa por todas as escrituras. Eu não quero ser enfadonho, mas pelo menos 4 vezes no texto de Deuteronômio está escrito assim, Deuteronômio 6, a partir do verso 6, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Deuteronômio 11, versos 18 e 19, gravai, pois, estas minhas palavras em vosso coração e na vossa mente. Atai-a como um sinal nas tuas mãos. Os judeus fazem isso literalmente, né? Eles colocam uma cordinha aqui com os versículos escritos. Mas isso significa a ação, o que você faz tem que estar em conformidade com a Escritura. E fixai-a em vossas testas. Os judeus fazem isso literalmente também. Eles colocam um chapéuzinho aqui com os versículos escritos. Mas isso quer dizer o seguinte, que nós devemos pensar de acordo com as Escrituras. Deuteronômio 17, versículos 18 e 19. Quando ascender ao trono do seu reino, está dando uma instrução específica a alguém, mandarás escrever num rolo para o teu estudo pessoal. A palavra de Deus tem que ser a fonte da nossa investigação, do nosso estudo, tem que ser algo tão importante que seja matéria da nossa busca pela verdade. A palavra de Deus. Da mesma forma como uma criança que hoje aprende tabuada, ela pode passar pelas equações de 2º grau, ela pode ir para uma faculdade específica onde ela vai aprender equações de 3º, 4º, 5º grau, equações integrais, diferenciais, e colocar isso tudo num problema prático para fazer uma roda de um carro girar, ou a turbina de um avião fazer com que uma grande massa alcance voo. Isso deve ser a fórmula com a qual nós estudemos as Escrituras. Aprendendo o beabá, aprofundando, saindo do leite racional, indo para o alimento mais sólido, a ponto de fazer com que a Escritura seja prática, seja praticada em nossa vida. Deuteronômio 30, 14. Eis que a palavra está muito próxima de ti, fácil de assimilar, está na tua boca, em teu coração, e por isso poderás obedecê-la e vivê-la no seu dia a dia. E hoje esse verso parece estar materializado de uma forma muito ampla. A palavra, de fato, está muito acessível. Está no telefone, está no computador, está impressa no papel, está no outdoor da cidade. Em qualquer lugar você encontra a palavra de Deus com facilidade. O que não está simples hoje é obedecermos e praticar. Mas esse tem que ser o exercício da juventude. Esse tem que ser o exercício da nossa igreja. Esse tem que ser o exercício de todo crente. Eu lembro que na minha época de jovem, a gente cantava assim, uma geração de adoradores queremos ser. Aí cantava, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Como que nós vamos ser isso sem, de fato, fazer da Escritura o objeto da nossa meditação? É impossível. Por isso, seja forte, seja corajoso, para agir conforme as Escrituras. Você vai ver também que Salmos, Provérbios e até no Novo Testamento essa ideia é presente. Salmo 1, ao contrário, dos ímpios, a plena satisfação do crente está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor. Salmo 119, que a gente já viu como o jovem pode conservar puro o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra. Essa palavra que eu guardo no coração. Provérbios 2, do 1 até o 5. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, nós temos que guardar o conselho do Senhor. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E nós temos também o texto de Timóteo, no contexto dos versos 12 a 16. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra. Nós precisamos dar atenção a um conselho que é enfadonhamente repetitivo nas Escrituras. Por que Deus repete tanto esse conselho? Porque a primeira coisa que eu e você fazemos é nos distanciar da palavra. Primeira coisa, está muito cansado, você quer ver um filme, comer pipoca e relaxar. Não tem nada contra isso. Mas às vezes nós fazemos isso demais e desprezamos a Escritura.
Ah, tudo que eu quero é viajar, ver a praia, ver a montanha, ver a neve, ver qualquer coisa. E a última coisa que você vai pensar numa viagem é de pegar a Bíblia e ler. Ah, Paulo, estou muito atarefado com o trabalho e tem coisas e coisas e coisas, responsabilidades para fazer. E a última coisa que a gente pensa é em o que o Senhor está me orientando? O pastor Juan Nossi, grande amigo, ele sempre fala que o padrão de pensamento modela o comportamento. Se nós fizermos do pensamento a meditação na palavra de Deus, o nosso comportamento será afetado, será mudado, será transformado. Porque nós não vamos obedecer a palavra de Deus como uma lei externa a nós. Porque está escrito no papel, então eu vou religiosamente cumprir. Já li, já fiz o devocional, já orei. Não é assim que funciona para o crente. Nós obedecemos a uma lei que o profeta Jeremias vai falar que ela é interna, ela está sendo gravada no nosso coração. Tem que fazer sentido para nós. Obedecer à lei da palavra de Deus é a mesma coisa para o crente obedecer à lei seca. O crente obedece à lei seca? Quem é que dirige? O crente obedece à lei seca? Sim ou não? Sim. Mas é pesado obedecer à lei seca? Não. Por que, que não é pesado? Porque, em tese, você não bebe. Você está cumprindo a lei, mas não é pesado. Por quê? É uma lei interna. Você não fica pensando assim, nossa, eu não posso beber hoje porque eu vou dirigir. Esse não é um dilema que você tem. Agora, para quem bebe, esse é um dilema terrível. Quem vai ficar hoje na rodada aqui sem beber para todo mundo poder curtir a noite? Não é assim? Quando a gente ouve lá os relatos no trabalho. Nós obedecemos a lei sem que ela seja um fardo para nós, porque ela está sendo gravada internamente em nós. Não é um papel que está fora de nós que diz como deve ser o nosso comportamento, mas é a palavra viva que está atuando desde dentro, na mente e no coração, em nossas entranhas, em nossa moralidade. Dessa forma, nós vamos ter bom êxito. Eu tinha mais uma ilustração para falar. Vou falar. Diz um pastor, não sei se foi o Cláudio Duarte ou se foi o Luciano Subirá, um dos dois. Não lembro bem. Que ele foi pregar numa conferência lá na igreja do Josué Gonçalves, o pai do Douglas, do Jesus Cop. E aí, no aeroporto, foi dois jovens pastores encontrar com o grande pastorzão, vamos colocar que fosse o Subirá. E aí eles foram almoçar no restaurante. O restaurante que eles levam esses pastores são chiques, né? Tem aquela ilha de coisas assim e tal, você pega à vontade o que você quiser. Aí o pastorzão pegou arroz, pegou feijão, pegou salada, pegou carne, aquela dieta balanceada. E os dois jovens pastores, um pegou uma porçãozinha de arroz e batata frita e carne. O outro não foi muito diferente disso. Aí o pastor olhou para o prato dos outros dois e falou assim, ué, tá faltando alguma coisa aí? Tá faltando salada? Tá faltando alguma coisa mais saudável aí, mais balanceada? Não tá não? Aí um falou assim, ah não quero. O outro falou assim, ah não gosto. Aí ele virou com uma palavra duríssima e falou assim, uai, então vocês não são homens. Agora assim, por quê? Mas por que que por que eu não sou homem? Só porque eu não estou comendo tomate? Não, porque você está fazendo só aquilo que você quer. O homem não faz só aquilo que ele quer, ele faz aquilo que precisa, e precisa comer de forma balanceada. Mesmo que seja difícil, dar atenção, parar um tempo para ler a Escritura. Mesmo que você não goste de ler, mesmo que alguma coisa aconteça e você tenha que priorizar tantas outras coisas. Você precisa, para atingir a maturidade na juventude, precisa fazer até mesmo aquilo que você não quer ou aquilo que você não gosta. Precisa abrir a Bíblia e ler. Precisa obedecer. Precisa se alimentar de forma balanceada nas Escrituras. E assim,
o versículo 8 também termina de uma forma, com uma promessa condicional. Desse modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. O que é alcançar bom êxito? É chegar no final da vida com um castelo construído? Não, é olhar para trás e poder ver, poxa, em todas as direções com a qual eu fui conduzido pelo Senhor, Ele me abençoou e me fez ser alguém que está fundamentado na palavra. Cheguei, passei da juventude, cheguei na fase adulta, cheguei com os melhores anos da vida a ser um idoso e guardei essa palavra. Essa palavra foi o norte. Ser forte e corajoso? Sim. É tomar creatina, criar músculos e whey protein? Pode fazer isso, mas não é sobre isso que o texto trata. É ser forte para se manter fiel e obediente à palavra de Deus. Diz o texto, porquanto teu Deus está contigo por onde quer que andares. Eu e você não temos capacidade por nós mesmos de todos os dias ter diligência no estudo das Escrituras. Nós não temos essa capacidade. Mas por isso o Senhor Jesus nos prometeu, eu estarei convosco todos os dias. O que eu e você precisamos fazer é correr para os pés da cruz. O Senhor Jesus, ele já venceu o mundo. Ele vai nos dar capacidade de buscar por ele todos os dias, porque ele disse que estaria conosco. E o texto aqui diz, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Você está buscando a palavra de Deus? Está buscando se manter fiel à palavra de Deus? Está buscando esse conhecimento, esse fundamento? Então, persevere, porque vale a pena chegar na matura idade e olhar para trás e ver, de fato, o Senhor me manteve fiel à sua palavra. De fato, eu poderia ter andado por caminhos tão diferentes, nem estar aqui ainda, mas o Senhor tem sustentado. Se você fizer isso, o exemplo arrasta. A sua geração pode ser amplamente influenciada pelo seu comportamento. Um comportamento que começa no seu pensamento. E para que esse pensamento seja formado, você tem que ser forte e corajoso para agir conforme tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Amém? Esse é o princípio de um avivamento pessoal que pode se tornar um avivamento congregacional, que pode se tornar um avivamento denominacional, que pode se configurar um avivamento nacional. Tudo começa quando você se dispõe a obedecer a palavra de Deus.